Giovanni Augusto e Ronaldo Alves, duas das peças mais importantes dentro do esquema de Daniel Paulista, voltaram a treinar com o restante do elenco e podem aparecer na estreia do Campeonato Brasileiro. Os dois sentiram problemas musculares após a eliminação para o Corinthians e serão reavaliados antes do duelo contra o Brusque. A presença mais improvável fica por conta de Diogo Matheus. O lateral, que desfalcou o Bugre na reta final do Campeonato Paulista, segue em período de transição e é dúvida para o jogo de sexta. Diogo é um tempo maior de inatividade, possivelmente hoje ou amanhã deve estar sendo liberado para um trabalho mais físico, mais forte, vamos dizer assim. Vamos ver também, todo atleta que sai do departamento médico, ele é avaliado diariamente. Então a gente não pode cravar aqui que ele vai ou não ter condições para o jogo de quinta-feira. Hoje o panorama dele é esse e a gente vai aguardar como vai ser a evolução desses próximos dias que serão importantes na sequência. Finalizando o período de intertemporada entre o estadual e a Série B, Daniel Paulista deve promover mudanças na equipe que vinha atuando. Acho que esse tempo nos serviu para que a gente testasse uma nova situação de plataforma de jogo. Todos vocês já sabem que nós testamos no jogo treino uma equipe com 3 zagueiros, uma linha de 5 defensiva, dando mais liberdade aos laterais e tendo criatividade na frente também, não perdendo, na verdade, a criatividade na frente, a chegada na frente, mesmo atuando com 3 zagueiros de ofício. É uma situação, como eu disse, a gente pode levar para esse jogo, ou para uma situação mais à frente, ou para uma situação também dentro da própria partida, mas que esse tempo serviu para que a gente colocasse uma nova perspectiva de um modelo de jogo, porque dentro de uma sequência de competição, você não tem o tempo que a gente teve agora para trabalhar, para insistir, para trabalhar situações dentro desse conceito. O esquema citado pelo treinador nessa resposta foi utilizado no jogo treino contra o Mojimirim no último domingo, mas continuar com o esquema com 4 defensores também segue sendo opção. Fora das 4 linhas, a diretoria bugrina segue se movimentando em busca de novos reforços. Davó e Bruno José são os principais desejos da equipe alviverde, mas com amplas concorrências, o Bugre vê como difícil a contratação dos 2 jogadores. Bom, vamos debater aqui. O Guarani pode ter mudança de esquema tático para a estreia do Campeonato Brasileiro, talvez seja em função da lateral direita. É um desejo até do Guarani colocar o Ludic para rodar, para ganhar experiência. E o Diogo Matheus ainda não tem condições, está aí na fase de transição. Então, talvez a mudança de esquema, eu gostaria de debater com vocês, seja exatamente nesse sentido, ou seja, atuar com um zagueiro no lugar do lateral direito. Será que é possível, Daniel Paulista, fazer isso? É possível. Um volante, por exemplo, é possível. Ele vai ter que mexer o Doce. Pelo menos nesse começo, né? O Guarani está correndo muito com um negócio de contratação, porque a janela fecha a terça. Essa é a grande novidade desse Campeonato Brasileiro. Ou contrata até terça ou vai ter que esperar agosto para poder reforçar e ajeitar o time. O Guarani está correndo. Davó está lá na Bahia, viu? Para se acertar com o Bahia. Informou o Júlio Nascimento agora na Rádio Bandeirantes. Então, cara, tem o problema da lateral direita. Né? O Diogo não fica pronto nunca, Gleger. Não fica pronto. Ele é o titular, mas nunca fica pronto. Então, eu acho que vai de improviso sim, Batista. Pode ser zagueiro, como pode ser um volante para ali. Porque o Guarani está contratando o Lucas Ramon, mas ainda não tem condições de atuar. Aliás, o nome nem saiu no bid. O Guarani nem anunciou a contratação. Então, ou joga com o Ludic, do jeito que vinha acontecendo no Paulista, ou então ele improvisa e coloca um zagueiro para fazer a função. Bom, eu não gosto de improviso. Não gosto. Eu sou adepto. Ter o menino Ludic lá, dá oportunidade para o menino. É o reserva imediato do Diogo Matheus. Né? Agora, teve uma partida aí que ele improvisou o Madison. Se lembra? Eu não lembro quem que ele colocou e trouxe, acho que foi o Bruno Silva, inclusive, e trouxe o Madison para fazer a lateral direita. Pode ser que isso aconteça. Não é o que eu faria, tá? Se você tem o reserva imediato, é o reserva imediato que vai. Que no caso é o Ludic.
Então eu iniciaria com o Ludwig, para não ter que ficar, você ter que mexer em duas posições para suprir uma necessidade, sendo que você já tem o reserva imediato. Ah, mas o Ludwig está oscilando demais. Mas é um menino, é um garoto e tem condição e tem qualidade. Então tem que colocar um menino para jogar. O problema, eu tô com você, mas o problema é que o Guarani está contratando outro. Vai ficar com o Diego, vai ficar com outro, mais o Ludwig. E o menino não vai jogar? Então isso é uma sinuca de bico, Gleger. Eu concordo com tudo que você falou. Mas o que vai fazer? Vai pôr o Ludwig agora para jogar, o Diego volta, contrata outro e faz o que com o Ludwig? Fica aí de terceiro lateral? Essa ideia do Madison aí, ela pode vingar, hein? Sim. Não pode, porque ele já fez isso, inclusive. Quando precisou lá de improvisar, ele colocou o Madison. É um volante, você traz um volante ali. Volante ali, só que você perde, né? Com um apoio, né, CH? Perde em profundidade. Perde, exatamente. Você fica com o lado só marcando. Fica penso, né? O Júlio já está conosco ou não? Júlio Nascimento já está conosco. Boa tarde para você, Júlio. E debatemos aqui a respeito do Guarani, atualizando informações do Bugre. Diz aí, Júlio. Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, para todo mundo ligado aqui na Band. O CH passou sobre o tema, né, da avó. O Guarani se movimenta, né? Tenta aí algumas negociações no mercado para reforçar o elenco do Daniel Paulista, mas encontra muitas dificuldades, Batista. O Davó tem esse interesse muito forte do Bahia. O Bahia, inclusive, avançou bem nessa negociação. O Bruno José, que seria uma alternativa caso a negociação com o Davó não avançasse, também recebeu 2 propostas da Série A. Acredito ser difícil que ele venha para o Brinco de Ouro. Mas defensivamente o Guarani trabalha com nomes também. O Leandro Vilela, volante do Operário, é um nome em pauta ainda. O Lucas Samão, lateral, que pode chegar a qualquer momento ser oficializado, é um nome que vem sendo trabalhado também. Mas de qualquer forma, para a estreia do Campeonato Brasileiro, sexta-feira contra o Brusque, eu não acredito em mudanças não. São 2 possibilidades táticas, e você abordou sobre o Ludwig. Se o Guarani mantiver o esquema do Campeonato Paulista, o Ludwig joga. Mas o Daniel Paulista também preparou um esquema com 3 zagueiros, Batistão. Até pensando no jogo mais pesado, a expectativa de muita chuva sexta-feira em Floripa, até pensando nessa alternativa também, existe um esquema com três zagueiros, e nesta formação talvez o Ludwig perderia espaço e iria para o banco de reservas. Então é algo para pensar, para o Daniel Paulista trabalhar e definir entre hoje e amanhã, porque amanhã o time embarca para Santa Catarina, jogo em Floripa e não em Brusque, porque o Brusque não pode jogar nessa primeira rodada no Augusto Bauer, por conta daquele episódio de racismo, né, com o meia Celcinho do Londrina. E até pensando, né, CB, já que está chovendo tanto em Santa Catarina, de repente o jogo ter ido para a ressacada é um ponto positivo, né, porque o campo do Augusto Bauer tem uma estrutura inferior. Então, talvez o gramado ficasse ainda mais pesado. Talvez, com todo o trabalho de drenagem, o campo da ressacada ajude na prática do futebol sexta-feira, na primeira rodada da Série B. E, além disso, também tem a questão da torcida, né? O campo lá do Brusque é pequenininho, a torcida comparece em grande número, a pressão é muito forte. Não acredito que a torcida vá em peso. A distância não é grande, são 100 quilômetros de Brusque até Florianópolis. Mas é uma estrada complicada, né? Demora 2 horas para chegar lá, para rodar 100 quilômetros, demora 2 horas. Pro Guarani ficou... Eu já fiz esse percurso. Pro Guarani ficou, para mim ficou melhor. Para mim também. E essa letra que o Júlio está colocando aí, o técnico do Guarani também já deu. A história dos 3 zagueiros. Então me parece que é um jeito que o Guarani vai jogar em algumas circunstâncias no campeonato. Pode ser a partida pela dificuldade na lateral direita, bem colocada pelo Júlio, eu acho que é uma alternativa interessante. Não, eu concordo, Batista. E até com a chegada do Castan, que é um jogador que eu até cobrava muito isso, né? Desse homem que dá a saída de bola, que em alguns momentos tem uma saída de 3, que era o que o Bruno Silva fazia, né? Em alguns momentos do jogo vinha ali para fazer um terceiro zagueiro. Por que não fazer isso com o Leandro Castan? É uma alternativa. Eu até acho interessante, não gosto, mas acho que para as pretensões do Daniel e pelo que ele tem nas mãos, é até interessante. Guarani faz esse jogo, jogo marcado para esta sexta-feira. Guarani joga na sexta agora, né, depois de amanhã, e depois só joga no outro sábado. Partida marcada para 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Estreia em casa contra a equipe do Sport. Terá, portanto, uma semana cheia, chamada semana cheia de treinamento, para fazer a preparação e talvez até já contando com os novos contratados.